Olá, vendedor! Iniciamos hoje a nossa série de entrevistas com vendedores de carros que possuem história e resultado para agregar valor para todos nós. Essa entrevista de hoje ela vai ser com o Felipe Veiga, um profissional de vendas altamente qualificado e de resultados espetaculares. Ele vai contar a sua história, mas eu quero adiantar que em momentos de crise, nos piores momentos do nosso mercado, ele atingiu resultados fantásticos e vai falar para você um pouco sobre essas experiências, como que ele fez, o que ele teve de diferente para tentar agregar valor num momento tão difícil do mercado. Nós tivemos algumas perguntas enviadas pelos nossos seguidores, ele respondeu todas. É uma entrevista super positiva, bem objetiva e eu não tenho dúvida, vai te agregar e muito. Por ele estar em Portugal, nós tivemos que fazer essa entrevista por meio do Skype. Então, talvez nós tenhamos aí alguns problemas na imagem, mas são poucos problemas, você não vai notar a diferença. O que importa, e eu não tenho dúvida, é que ao final dessa entrevista você vai se sentir um profissional muito mais capacitado. Então, pessoal, acompanhem com a gente. Eu quero pedir antes para que você siga a nossa página no Instagram, @vendedor de carros digital, porque dessa forma você vai conseguir nos ajudar com dicas, sugestões e perguntas para as nossas próximas entrevistas. Então acompanhe aí a primeira entrevista com o Felipe Veiga. Obrigado aí pela entrevista. Você está abrindo esse quadro Entrevista com o Vendedor de Carros. O objetivo dessa entrevista é agregar para os nossos seguidores, mostrar para eles algumas dicas, algumas técnicas que fazem de qualquer pessoa um vendedor de alta performance. Então você já ensinou bastante e eu quero que agora, nesse momento, você fique à vontade, conte um pouco da sua história e daqui a pouco nós vamos responder as perguntas dos nossos seguidores. Então fique à vontade, fale aí um pouco da sua trajetória profissional para a gente. Olá galera, boa noite. Um abraço para todos os vendedores de carros do Brasil. Meu nome é Felipe Veiga e eu venho contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Iniciei minha trajetória trabalhando como estoquista de uma empresa de cama, mesa e banho, eletrodomésticos, que é a Pernambucanas. Iniciei como estoquista, logo depois tive a oportunidade de virar vendedor. Virei vendedor de produtos financeiros e eletrodomésticos. Não sabia vender, fui aprendendo, consegui atingir vários objetivos, ficar entre os melhores vendedores de produtos financeiros de Minas Gerais. Só que com isso eu buscava mudar um pouco de ramo, continuar em vendas. Tive a proposta de ir para uma grande empresa do Brasil do setor automotivo. Fui para essa empresa, não sabia vender carros, comecei a aprender a vender automóveis. Nessa época que eu iniciei, me espelhava em alguns vendedores que lá estavam, que eram os melhores do Brasil também. Tinha na minha cabeça que eu queria ser um dos melhores ou estar entre os 3 primeiros. Com isso, fui melhorando a cada dia, buscando aprender mais. Quem que era o vendedor, Felipe? Você se espelhou? O meu vendedor José Maria, que era o melhor vendedor do Brasil, que atua em São Paulo, e queria estar ao seu lado. Mesmo trabalhando numa cidade menor, num estado que é diferente às vendas, né? Se for comparar com São Paulo, Rio de Janeiro, tinha esse objetivo de estar entre os melhores. Consegui atingir, ser um dos melhores vendedores de Minas Gerais, consegui ficar em primeiro lugar por 3 anos seguidos, e tinha a vontade de estar ao lado do melhor. E com isso fui aprendendo técnicas de vendas. Felipe, só para te interromper rapidinho, quais eram os critérios para um vendedor ser considerado um dos melhores do Brasil? Você tinha que ter uma média de 12 carros, com desconto enquadrado, um desconto abaixo de 3% na época, retorno. Você tinha que ser um vendedor de alta performance. Você tinha que vender com qualidade, não pelo preço. Com isso, eu consegui atingir esse resultado. No primeiro ano, eu consegui ficar na categoria cobre. No segundo ano, fui prata. Tinha uma média de 15 carros ao mês. No terceiro ano, também 15 carros ao mês, fui prata novamente. Mas meu objetivo era ser ouro, para chegar
aonde que tinha um melhor vendedor, que era o José Maria, e eu consegui atingir uma média de 17 carros ao mês, com desconto, tudo enquadrado. Isso, quando você fala desconto, a gente está falando que o carro tem um preço X e você tem que vender todos os 17, na média, em até 3% de desconto. Era esse a situação, correto? Correto, a empresa ela trabalhava com percentual de desconto, eu poderia atingir o máximo 3%, e muitas das vezes eu não usava o desconto para vender, eu vendia o carro com preço cheio. Então, voltando na história, eu queria falar um pouco mais como que eu fazia, o que eu fazia de diferente. Na época, eu vendia 15 carros, foi um pior momento que estava o mercado de carro automotivo, foi em 2015. 2015, 2016, eu consegui fazer essa média, mas eu queria ser o... Só lembrando, Felipe, para a galera que está ouvindo a gente, que 2015, 2016 e um pedaço de 2017 foi um dos piores momentos do nosso mercado. As vendas caíram absurdamente. Então, fazer esse volume nesse período foi o grande diferencial, né? Desculpa aí para continuar. Foi um grande diferencial nessa época que eu vendia 15 carros, porque era um momento difícil. Era um momento que eu mantinha, mas eu almejava fazer 17 carros. Aí o que eu fiz para buscar fazer 17 carros? Eu vi que eu tinha que mudar algumas atitudes. Eu não era um vendedor digital, eu tive que começar a entender mais o que era os leads. Então, com isso, eu tinha que incrementar mais 2 carros por mês, que era muita diferença. Se você pegar 2 carros por mês, faz um total aí de 24 carros ao ano. Então, é muita coisa. O que eu fiz diferente foi isso, foi mudar a minha estratégia. Comecei a ser um vendedor mais digital e o mundo ele vai mudando, então você tem que mudar também. Os clientes também mudaram. Então, com isso, eu tive essa mudança e consegui atingir. E teve um mês que eu vendi 25 carros, que foi logo depois que eu comecei a focar em ser mais digital. Então, eu vendi 25 carros, fiquei em primeiro lugar do Brasil. Foi uma coisa, assim, diferenciada, porque 25 carros atuando numa cidade de 500 mil habitantes, Minas Gerais, eu achei que foi muito legal. Eu consegui ter o primeiro lugar do Brasil. Pô, muito bacana, Felipe. Conta pra gente também, Felipe, o seguinte. A gente sabe que 15 carros nessa época, eu falo que assim, eu estou no mercado há muitos anos e conheci vendedores que venderam 20, 25, 30, 40 carros. Eu conheci um vendedor que vendeu 40 carros em um mês. Porém, num período de mercado onde vender muito era normal, o mercado era muito bom. Essa época, o mercado estava péssimo. Então, se alguns vendedores mais novos, com 1 ou 2 anos de mercado, estão nos ouvindo, eles não pegaram esse período que foi crítico no mercado. Nós estamos falando de 15 carros no pior período do nosso mercado em 12 anos. Então, as nossas vendas caíram para patamares de 2007, só para vocês terem uma ideia. Tanto que o mercado reduziu o apetite de compra. O país caiu em crise, a economia caiu, então foi muito ruim mesmo. O normal, só para vocês terem uma ideia, nesse patamar onde o Felipe vendia 15, a média dos vendedores era 8 ou 9 carros. É onde estava a maioria dos vendedores. E que assim, não era um resultado ruim para a época. Mas vender 15 carros já era algo espetacular. E 15 carros não é simplesmente 15 carros. Eram 15 carros com o menor desconto, com o melhor retorno de financiamento. Então, além de vender muito, você tinha que vender com performance. E essa era a grande questão. Quero pedir desculpa pro pessoal, porque de vez em quando a conexão fica ruim, mas aí a gente
espera um pouquinho e restabelece. Então, Felipe, só explica pra gente por que você queria tanto vender 17 carros se 15 carros já era assim um volume espetacular. O que que deu na sua cabeça? Por que essa ambição? Eu queria estar entre os melhores e sempre eu almejei a ser o melhor de Minas e queria estar em segundo, primeiro lugar do Brasil. Queria concorrer, poder chegar nesse patamar. Então, por isso que eu queria vender 17 carros, para aumentar minha média e também ganhar dinheiro, ter uma carteira de clientes maior também, porque o vendedor, quanto mais ele vende, mais carteira de clientes ele vai ter. Olha só, Felipe, agora os nossos amigos que nos mandaram, nossos amigos e amigas que nos mandaram mensagens com perguntas para fazer para você, nós vamos pegar essas perguntas agora. Eu queria que você respondesse uma a uma, só para a gente dar um feedback para a nossa galera aí. E eu tenho certeza que essas perguntas vão ajudar todos os vendedores que se encontram na mesma situação. Então vamos para a primeira pergunta? Então vamos lá, Felipe. A primeira pergunta é do Tiago. Olá, Felipe. O que você fazia de diferente dos outros vendedores? Olá, Thiago. O que eu fazia diferente era o seguinte, eu tinha um controle da minha agenda, o controle dos leads para não esquecer dos clientes. Sempre cheguei mais cedo e fui o último a sair. Isso eu acho que fazia toda a diferença. Eu tinha também uma concentração, a concentração também faz parte, em vez às vezes estar aquele dia tranquilo, um dia parado, conversa vai, conversa vem. Tinha vezes que eu conversava, mas eu ficava muito focado. Quando o movimento estava ruim, mais eu buscava os clientes, mais eu ligava, mais eu corria atrás. Muito bom. Outra pergunta aqui da Jaqueline Passos. Em uma negociação, qual técnica ou artimanha você costuma usar e acha essencial aplicar? Olá, Jaqueline. A técnica que eu acho mais importante é saber ouvir o cliente. Eu escutava o cliente, tinha uma escutativa, queria saber a real necessidade, o que o cliente queria, o que ele buscava realmente. Não passava os valores de parcelas, não negociava preços. Primeira coisa que eu queria era ouvir o cliente para depois começar uma negociação quando fosse para o fechamento. Eu segurava o preço, segurava as condições. Isso era o que eu fazia diferente. Muito bom. Aqui, Rafael. Você tem quantos anos de experiência em vendas de carros? Olá, Rafael. Eu tenho uma experiência de 4 anos. Como eu disse anteriormente, eu trabalhava no setor de eletrodomésticos e eletrônicos. Próxima pergunta é do Ricardo. Qual conselho você daria para quem está começando? Olá, Ricardo. O conselho principal é a pessoa ter foco, não desanimar com não. Eu acho que isso é o mais importante. E buscar ser diferente no mercado, porque o mercado ele é muito igual. Quem vence, quem é diferente, quem faz algo diferente, quem dá um melhor atendimento, quem acompanha um pós-venda, quem faz diferente. Uma outra pergunta aqui da Jaqueline. Qual vendedor você contrataria? Faz números acima da média ou um mediano que executa com qualidade? E por quê? Olá, Jaqueline. Eu contrataria o vendedor que faz números acima da média. Eu acho que esse vendedor ele vai ser um cara diferente na equipe. A equipe vai ter o objetivo de ser igual a ele. E eu acho que a gente consegue lapidar o vendedor também. Se tiver alguma coisa que tem que melhorar, é mais fácil. Vender, o cara já vai saber. Então, já é o diferente mesmo. Eu quero até complementar um pouco essa resposta aí, porque vender muito não pode ser sinônimo de vender errado. O vendedor que vende errado, ele dá mais prejuízo, ele traz mais problema do que solução para a empresa. Porque volume de vendas não faz uma empresa próspera. O que faz uma empresa próspera é uma venda com qualidade. Então,
Nós queremos que todos os vendedores vendam muito carro. Porém, a venda tem que vir com qualidade. Muitas vezes, 9 carros com qualidade são muito melhores do que 13, 14 carros, onde 6, 7 são problemas, que faz com que o cliente não volte mais na empresa, que crie reclamações que podem prejudicar até a imagem da empresa no mercado. Então, nós sempre vamos preferir o vendedor que venda muitos volumes, mas toda venda precisa ter qualidade. Por isso que nós trabalhamos muito, nós pegamos muito no pé da importância da performance, porque performance é vender e vender com qualidade. Outra pergunta aqui. Essa pergunta também foi da Jaqueline. Qual é o perfil do cliente atual e quais as suas dicas para lidar com ele? O perfil é um cliente que ele já sabe o que quer, ele procura, antes de sair de casa, ele já faz a pesquisa na internet, ele já sabe sobre taxas, sabe qual carro que ele quer, o modelo, ele sabe tudo. Então, na hora que esse cliente chegar à loja, você tem que estar preparada. Essa é a grande diferença. Você tem que saber qual taxa que tem, qual promoção que tem, se o carro que ele está procurando, se ele entrou em contato, você tem esse carro no estoque. Então, você tem que estar preparada, atualizada com esse mundo que hoje é digital. Você tem que estar atualizado. Uma pergunta agora, Felipe, a penúltima pergunta, que é do Amaral. Como você lida com o pós-venda? Olá, Amaral. O pós-venda ele faz parte, né? É um processo que é um processo normal. Eu sempre não tive problema com pós-venda. Eu tive vários problemas, eu falo assim, com pós-venda, mas eu nunca fiquei... Você não pode desanimar. É uma coisa normal, é um produto que você está vendendo que, se der algum problema, você tem que acompanhar. Isso aí que faz a diferença. Esse cliente ele vai ficar satisfeito, ele vai voltar a te procurar, ele vai te indicar novos clientes, mas você tem que acompanhar, você tem que dar um auxílio. Mas você não pode sofrer. E isso eu lembro que até meus próprios gerentes, meus próprios gestores me elogiavam que eu não sofria. Porque acontece, é uma coisa normal, que a gente tem que estar preparado para resolver, que a gente tem que solucionar o problema. Vendo em média, isso é uma pergunta do Bruno, vendo em média de 8 a 10 carros por mês. Na sua opinião, qual seria o meu nível nas vendas? Olá, Bruno. Depende do seu mercado. Se a média da sua loja for 6, 7, você está acima da média, está bem. Se caso for um pouco mais, você vai estar mediano. Então, assim, é buscar sempre melhorar. Mesmo se a média estiver boa, tenta buscar, aumenta um carro por mês, no outro mês aumenta 2, daí isso vai só crescendo. Daniel, só para lembrar, quando eu consegui ser um dos melhores do Brasil, ser ouro, logo em seguida fui promovido a gerente, fui para uma loja que estava mal, uma loja que não batia meta há uns 8, 9 meses, vendi em média 12 carros por mês, fui para essa loja, a mesma equipe que estava, permaneceu, teve uma mudança, essa loja eu saí vendendo 55 carros no mês. Essa loja batendo meta uns 6, 7 meses seguidamente. E mais uma coisa, eu contratei um consultor de vendas, ele não era do ramo de automóveis, eu foquei, falei para ele que ele ia ser um dos melhores vendedores da regional. Eu saí da empresa e hoje ele é um dos melhores vendedores da regional. Ele consegue vender uma média de 12 carros ao mês e não sabia vender, nunca tinha vendido nada. E um dos diferenciais para minha equipe conseguir bater as metas, eu levei todos a fazer o curso de vendedor de carros digital. E isso foi tremendo porque a equipe, como eu tinha dito, ela vendia em torno de 12 carros por mês, começou a vender mais de 50, todos acima da média de 10 carros. Depois desse curso, eles se qualificando, todos eles começaram a ganhar muito dinheiro. E o que todo mundo busca é o quê? Ter o sucesso, bater metas, superar metas e ganhar dinheiro. E isso aconteceu com todos eles depois da qualificação do curso. É isso aí, Felipe.
Em primeiro lugar, obrigado por participar com a gente aí da primeira entrevista do vendedor de carros digital. Então, você é um dos que fizeram o treinamento e pôde transmitir para a gente, participou, na verdade, da construção desse projeto também. E ninguém melhor que você deveria ser o primeiro entrevistado aí. Nessa sequência de entrevistas, vamos entrevistar vendedores de todos os lugares, mas para trazer um pouco mais dessa vivência do dia a dia do vendedor e para agregar também para a gente um pouco de conhecimento, um pouco das suas experiências também. Eu acredito que, apesar dessas dificuldades que nós tivemos com conexão, que não tem jeito, mas esse esforço de trazer essa experiência sua aí de Portugal para ver se a gente consegue aumentar ainda mais o nível dos nossos profissionais aqui no Brasil. Então, muito obrigado, meu amigo, e espero ver você brilhando aí mais e mais. Um abraço. Obrigado, Daniel. Obrigado, turma. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui em Portugal, mas tenho contato Instagram, Facebook, WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estou aqui para auxiliar vocês também. E vamos lá, não bater metas, superar as metas. É isso aí. Um abraço. Um abraço.